Olá, estamos de volta com a entrevista o astrólogo Ivan Freitas falando das eleições na capital. Ivan, o que você pode dizer dos candidatos que estão aí um tanto que embolados nesta reta final de primeiro turno? Então, como eu havia dito no primeiro bloco, existe um sincronismo entre um mapa de 3 candidatos, ou seja, os 3 têm o mesmo ascendente, né? O candidato Serra é o único que tem um ascendente diferente, o ascendente em Aquário. Então, o que acontece? É natural que conforme o Sol vai avançando em Escorpião, né, que vai ser justamente o Sol do segundo turno, obviamente que esses candidatos vão ficando mais parecidos, entre aspas, né? Então, a gente viu um candidato que pulou na frente dos outros, né, por estar em sintonia com o céu do próximo dia 7, que é essa lua em Câncer, que é essa coisa libriana, que é essa coisa de mais... ter o contato com as pessoas, o eleitor, com o sentimento das pessoas. Você está dizendo que o eleitor vai querer alguém que cuide melhor dele, exatamente, que faça essa mensagem. Exatamente. E uma coisa que não foi talvez bem explorada, né, é justamente o pessoal das periferias, né? Quer dizer, então houve um erro aí de campanha, né? Não vamos dizer... mas uma falha na campanha de alguns candidatos que não investiram num primeiro momento, nessa coisa mais periférica. E quais as vantagens, falando assim, vantagens e desvantagens de Celso Russomano, Haddad, Serra e Chalita? O que você poderia dizer, resumidamente? Em primeiro momento, eu acho que o Serra está passando por um fenômeno Júpiter, que acontece a cada 12 anos, e isso favorece bastante o candidato, mas por outro lado, ele está passando com o Saturno no meio céu, que dá uma certa seriedade à sua visibilidade pública. E qual o conselho que você poderia dar ao candidato? Eu diria que quanto mais ele se aproximasse da questão familiar, da questão do não conflito, do não ataque, quanto mais ele ficasse simpático perante, como a gente está vendo assim nessa reta final, ou seja, investindo mais nesse lado menos agressivo e mais simpático, seria bem melhor. E o Russomano que está? Eu acho que o Russomano, como eu disse no início, ele captou muito o inconsciente coletivo do momento, que pedia alguém que parecesse que vai cuidar, que vai proteger, que vai nutrir, etc. Né? Então ele vai continuar nessa mesma linha e é isso que o levou, vai fazer com que ele se promova no segundo turno. E o Haddad? Eu acho que o Haddad, ele tem uma questão no mapa astral dele, que é essa lua em Capricórnio, conjunção Mercúrio, também em Capricórnio, que deixa muito sério, né? Ele teria que ser um pouco mais simpático a isso. Então, a gente nota um esforço disso, né? De trazer uma certa simpatia à tona, porém ainda está caminhando por um lado que deveria ser menos gerente e mais amigo, mais simpático, mais coerente com E o Chalita, população. essa subida do Chalita agora nas pesquisas? Exatamente, porque como os 3 têm o mesmo ascendente, então obviamente que o Chalita entra também, o Chalita tem uma lua em Libra, né? Então que chega a ser simpático, né? Que traz um certo potencial de empatia com o público, mas não há alavanca, né? Essa alavanca que estava faltando para o Chalita poder dar uma deslanchada aí. Podemos falar em ganhadores? Quem teria um mapa mais favorável? Eu acho, dos candidatos que a gente analisou, eu acredito que o que mais, como potencial de mapa, como potencial astrológico, foi demonstrado lá em agosto. Essa questão do fenômeno russomano, que ninguém soube explicar direito o que aconteceu, é porque ele tem um mapa mais favorável. Né? Ele tem um mapa de alguém que um dia, não importa quando, mas um dia ia chegar ao poder. Agora, no segundo turno, é o mesmo céu? O céu está diferente? Não, no segundo turno é um céu completamente diferente. O que podemos esperar? Né? Por isso que eu digo, são 2 eleições, né? Completamente diferentes. Tá? Uma acontece agora no primeiro turno, é uma coisa. O segundo turno vai ser uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque vai vir à tona, é um céu mais belicoso, é um céu um pouco mais dramático, inclusive, né? Porque aí a gente vai ter uma lua em Áries, muitos ataques, muita questão. E a questão do Sol em Escorpião, que vai trazer à tona as situações que estavam até um determinado momento ainda ocultas, ainda escondidas. Então nós podemos esperar um segundo turno aí mais emocionante ainda? Muito mais vibrante que esse primeiro turno, mas muito mais mesmo. A polarização vai ser evidente, vai ficar muito claro, o discernimento vai ser forte entre as pessoas vão parar com essas dúvidas, né? A gente tem aí muitos indecisos ainda, né? Às vésperas da eleição tem gente ainda indecisa, mas a gente vai ter um segundo turno assim como acho que nunca existiu em São Paulo.